Mateus 14, versículo 25 ao 31. Creio que já está lá no telão, o pessoal quiser acompanhar, alguns aí pelo barulho estão procurando na sua Bíblia o texto. Hoje muita gente já com o aplicativo móvel, enfim, todos aí, graças a Deus, com a liberdade, né, de estar com a palavra na mão para que a gente possa absorver o que é melhor do céu sobre a nossa vida. Amém? Todos acharam? Vocês estão aí ainda, gente? Está meio branco aqui, eu não estou vendo ninguém. Vocês estão aí, então, né? Amém. Olha, e vocês não vêm de ir embora, porque o Espírito Santo revela para a gente. Eu não estou vendo ninguém, mas se alguém levantar para ir embora, o Espírito Santo me conta. A palavra do Senhor diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa quarta-feira, mais uma noite na Tua presença, mais uma oportunidade, Senhor, de recebermos de Ti conhecimento, sabedoria. Recebemos de Ti algo poderoso, Senhor, um presente que cremos que será entregue a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a absorver da melhor maneira. Nos ajuda a entender aquilo que Tu tem para cada um de nós, Senhor. Cremos que a Tua palavra hoje ministrada vai ser a mesma, mas vai encontrar corações com necessidades diferentes. E Tu és o agente multiplicador, então multiplica no nosso coração. Multiplica, Senhor, palavras para que a gente possa alcançar outros que nessa noite não puderam estar aqui ou decidiram não estar, mas que através de nós, Senhor, como colunas da Tua igreja, serão impactados também pelo Teu mover, pelo mover do Teu Espírito Santo que já acontece nesse lugar. Então se sinta à vontade, Senhor, nesse ambiente que é a Tua casa, que Tu possa, Senhor, encontrar nossos corações com as portas abertas, nos facilita, Senhor, a inclinar a nossa mente com adoração a Ti, Senhor. Nos faça vencer a incredulidade, a falta de fé, mas nos fortalece cada dia mais, Senhor, através da Tua palavra. É o que nós pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Antes de eu entrar literalmente na ministração, eu queria até trazer algo para vocês, talvez os que estão me acompanhando aqui com frequência, nos cultos de quarta-feira. Essa palavra me veio ao coração escutando a ministração do Bispo Fernando no domingo. E eu fui para casa e aí comecei a questionar o Senhor, mas essa palavra eu já levei para a igreja há pouco tempo, e como eu tenho os esboços, as anotações, eu fui procurar, porque eu tenho ali anotado. E eu vi que faz 2 semanas que eu ministrei sobre esse texto. Eu peguei até o texto num tamanho maior, ampliando um pouco a história, e aí eu disse: Senhor, a igreja vai achar que é um pastor com pouca experiência, está repetindo o texto, né? Eu digo, ele praticou tanto o milagre de Pedro que está só no Pedro. Mas o Senhor me trouxe paz no coração, porque queremos que a palavra do Senhor se renova. E no dia que eu ministrei sobre essa palavra, ministrei, o modo de dizer, todos entendem aqui que a gente crê que é o Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Mas sempre há algo que, pelo tempo, pela necessidade dos corações no dia, o Senhor acaba não trazendo a revelação. E nessa noite o Senhor traz a nós, apesar de ser algo que nunca me aconteceu antes, trazer um texto em tão pouco tempo já ministrado por mim mesmo, mas eu creio que o Senhor se move de formas diferentes, e eu creio que essa noite não é diferente. E o Senhor me trouxe algo especial sobre esse texto. Quando nós olhamos esse texto, um texto que é muito conhecido, nós mesmos nas quartas-feiras já ouvimos ele há 2 semanas atrás. Mas a gente sempre acaba perdendo uma cereja do bolo. A gente sempre perde um detalhe, que não é que perdemos, mas é porque o próprio Senhor não chama atenção, porque naquele momento não é aquilo que Ele quer ministrar, não é aquilo que Ele quer nos entregar como revelação. Mas como nós, estudando essa noite novamente, você começa a observar nesse texto que aconteceu nesse momento, nessa história, nesse milagre de Pedro, algo sobrenatural. Sobrenatural é tudo aquilo que não acontece no natural.
é algo que é incontestável. As pessoas veem que realmente foi o Senhor que fez. Não seria possível acontecer. E muitas vezes deixamos de viver grandes coisas, deixamos de viver grandes milagres, porque estamos presos naquilo que é natural. Perdemos a oportunidade de vivermos aquilo que o Senhor tem para nos entregar, porque esquecemos que o Senhor é aquele que tem poder para fazer todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas. Nós temos uma mente presa ao mundo que tem suas limitações. Trabalhamos em cima daquilo que a medicina diz que é possível, daquilo que a ciência diz que é alcançável, daquilo que a história nos conta. Tem sempre um parâmetro ou algo da própria natureza humana que nos traz a revelação de algumas coisas, mas ela também nos traz uma limitação de conhecimento. E nós nos perdemos ao ponto de não crer mais no sobrenatural, porque nós nos prendemos naquilo que o mundo nos mostra como possível. E o Senhor nos traz hoje a lembrança e o entendimento nessa passagem que nós somos filhos de um Deus do impossível. Ele faz você viver algo que você mesmo não acreditava ser possível. Você foi chamado para viver algo onde as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uou, foi esse tal de Jesus, porque ele não conseguiria fazer, ela não teria capacidade de realizar. Porque é nessas situações que o poder de Deus se manifesta poderosamente sobre nós, e Ele mostra ao mundo e àqueles que ainda não creem que Ele ainda continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo soberano sobre todas as nações, e é Ele que está com as mãos estendidas sobre todos nós, esperando cada um de nós entregar um coração crendo: Senhor, eu sei que eu tenho limitações, mas eu creio num Deus sem limite. Nós precisamos entender algumas coisas para que a gente possa viver esse sobrenatural. Os nossos testemunhos, você pode ver os testemunhos que você ouve na igreja, os testemunhos que você ouve na sua vida, no relacionar com as pessoas que creem em Jesus, é sempre algo de sobrenatural que sobressai ao natural. O milagre é sempre algo que acontece no sobrenatural que reflete no natural. É alguém que recebe uma cura que ninguém esperava ter, e refletindo no natural é uma saúde que é restabelecida. É um casamento, é um relacionamento que no natural já não tinha mais o que fazer, mas o Senhor, aquele Deus que é do sobrenatural, faz algo que ninguém é capaz de fazer. Muda corações, muda a mente, restabelece laços, e aquilo que no sobrenatural só acontece porque nós cremos num Deus que ali age, o natural reage e mostra para as pessoas que aquilo que estava perdido já não está mais, mas foi restaurado em Cristo Jesus. Enquanto nós não crermos nisso, nós vamos perder, e nós precisamos entender que chega um momento, como toda a humanidade, como todas as ciências do mundo, nós temos as nossas limitações. Nós somos limitados no agir, no realizar, no projetar, no conquistar. Tem certas áreas da nossa vida que, por mais que você tente fazer o máximo, você nunca vai chegar naquilo que somente o Senhor pode fazer. No sobrenatural, o Senhor se manifesta para aperfeiçoar o poder dEle através da nossa fraqueza. O Senhor espera em nós essas manifestações de fraqueza, de nós entregarmos ao Senhor a nossa incapacidade, de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei mais o que fazer, eu estou perdido, Senhor, eu não sei mais para onde olhar, eu não sei mais como agir. Mas você notou que em todo o tempo eu não estava falando com vocês, eu estava falando com o Senhor? Muitas vezes deixamos de viver o sobrenatural porque estamos falando com pessoas no natural. Falamos e questionando sobre a nossa vida com um vizinho, com um amigo de trabalho, com pessoas que não vão resolver, porque tem coisas que é só você e Deus. O problema não é o que a gente fala, o problema não é o que a gente questiona, mas é com quem a gente fala e com quem a gente questiona. Pedro, naquele momento, não falou com os discípulos e disse assim: pessoal, o que vocês acham? Eu encaro essa? Se eu afundar, vocês me dão uma mão? Se der tudo errado, vocês me jogam uma boia? Não, a conversa dele foi com Cristo. Ele queria ouvir uma palavra de Cristo. Era Jesus que ia dar um comando para ele passar sobre as águas, e todos que estavam no barco era bênção.
Mas Pedro, naquele momento, necessitava viver algo, e ele sabia que aquilo que ele precisava viver não eram os discípulos que iam fazer. Não era algo dentro dele que ia o capacitar para fazer, mas era aquele que estava vindo contra eles, em favor deles, mas em sentido contrário, para entregar para ele uma situação de sobrenatural. E muitas vezes perdemos por isso, porque não entendemos que há algo importante que nós temos que fazer. Nós temos que entender que o sobrenatural se manifesta em nós, gerando uma coragem para fazermos aquilo que é impossível. Quantas vezes você fez algo que você mesmo não acreditava mais ser possível? Quantas vezes você lutou um pouco mais pelo seu casamento e você acreditava, não vai dar mais jeito. Mas o sobrenatural do Senhor agindo em você, gerou em você uma coragem para fazer um pouco mais. Quantas vezes você lutou pelo filho, um filho que se perdeu para o mundo, um filho que não te ouvia mais, um filho que já não queria mais encontrar nem você pela frente, um filho que já não queria, que queria na mente dele esquecer o seu endereço, mas você em Cristo Jesus encontrou coragem no sobrenatural, o Senhor agiu e inconscientemente, sem saber o que estava acontecendo, o Senhor foi fazendo as coisas acontecerem, e quando você viu, você também como Pedro estava caminhando sobre as águas, estava caminhando tranquilo sobre um mar que era agitado, mas através do teu caminhar foi se acalmando, porque maior é o poder daquele que está se manifestando em você, muito maior do que um problema que você enfrenta. Mas há uma necessidade de cada um de nós entender o poder do sobrenatural. O caminhar sobre as águas era algo impossível. E por isso foi algo sobrenatural. Somente Jesus poderia fazer aquilo acontecer. Deve ser assim na nossa vida com Cristo, na nossa relação com fé. A fé é algo sobrenatural. A fé não é algo natural. A fé é algo que acontece no sobrenatural, ativando e sendo ativado pelo nosso natural. Pedro, quando estava no barco, estava tendo uma atitude racional. O que ele fazia ali era natural, ele conversando com Jesus era natural para ele, porque ele tinha acabado de ver os milagres, Jesus multiplicando peixes e os pães algum instante antes. Então ele falar, a partir da hora que ele enfrentou aquela questão de saber se era ou se não era, ele estava falando com Jesus, alguém que andava próximo, era o mestre. Então até ali era tudo racional. Ele pedir para ir a caminhar sobre as águas era algo natural, era algo racional. Mas quando na nossa racionalidade, quando naquilo que é natural para nós formos o exercício da nossa fé, nós vamos viver o sobrenatural. A nossa fé tem que ser algo ativado pelo nosso racional. Apesar de ser algo sobrenatural, a minha razão tem que ser buscar Cristo todo dia. Porque quando eu busco Cristo, quando eu busco andar com Ele, quando eu busco ouvir Ele, eu vou ativando e vou crescendo e dando espaço ao Senhor para fortalecer a minha fé e eu cada vez mais fazer coisas e viver coisas cada vez mais sobrenaturais. Ao ponto de não acontecer como o Pedro, que no momento de um desviar de olhar começou a afundar porque teve medo. E o medo nada mais é do que algo contra a fé, porque quando nós temos medo, nós mostramos que nós ainda estamos fracos na fé. A fé faz a gente ultrapassar o limite do natural por sobrenatural. Você não se torna um super-herói, mas você começa a crer que sobre a tua vida existe alguém muito maior do que qualquer super-herói. É Jesus Cristo. Quando você anda no sobrenatural, você já não vê mais as coisas da maneira que todos veem. Você continua vendo as necessidades, aquilo que você precisa enfrentar, as dificuldades que se levantam contra você, mas elas nunca serão maiores do que o Deus que está sobre a tua vida. Quando você anda no sobrenatural, você anda numa vida como todos os outros, você vai trabalhar todo dia, volta, tem suas aflições, as suas demandas durante o dia, mas quando você para por alguns segundos e respira fundo, não é um ar normal, mas é o poder do Espírito Santo em você, gerando força e coragem para que você continue falando, ei, continua, porque o sobrenatural está pronto para acontecer. É alguém que não se aflige, alguém que não desiste, alguém que não tem medo. Nós temos que buscar sempre no Senhor, viver no sobrenatural, porque é assim, é nessa área que o Senhor começa a agir sobre a nossa vida. O Senhor está no sobrenatural.
enquanto nós estivermos na nossa vida no raso. Sermos frequentadores de igreja, aquele que senta na cadeira, ouve o pastor, está tudo certo, e vai para casa com aquela situação de um bom aluno de academia, está pago. Fui no culto, está tudo certo. Não é estar pago, meu irmão, você não consegue botar está pago em nada da tua vida, porque quem pagou o preço foi Jesus. Então, se já está pago, não foi algo de você, mas foi algo recebido por Ele. A nós há a necessidade de vir todo dia ouvir a voz do Mestre. Os discípulos andavam com Ele, onde eles estavam juntos, andavam para cima e para baixo com todas as coisas problemáticas, a própria geografia que o próprio bispo trouxe a nós no domingo. E não reclamavam e não abandonavam, estavam juntos em nós, com todo o conforto onde estamos, pensando se vamos ou não na igreja. Porque nos perdemos no natural da vida. É natural eu estar cansado, é natural eu reclamar, é natural eu arrumar desculpa para não vir. Esse negócio de nós não enfrentarmos aquilo que é natural para o mundo e viver pelo sobrenatural afeta toda a nossa vida, meu irmão. No domingo que eu recebia o presente do Senhor através do bispo Fernando, que me deu a responsabilidade de estar à frente do culto de ceia, eu falava sobre aquela bora, né? Vamos fazer aquela frase motivacional das academias, né? Bora, vamos fazer mais uma repetição, está doendo, mas fizemos mais uma. E o Senhor espera de nós esse sentimento que a gente deve fazer um pouco mais, andar um pouco mais, fazer um pouco mais, não se cansar e se colocar à presença do Senhor todo o tempo. Mas quantos aqui nem na academia vão para escutar um bora? Quantos aqui estão ensaiando começar uma atividade física? Estão torcendo para chegar janeiro, porque quando chegar janeiro, é virar o celebration ou virar a chave. Acabou-se academia, ganhar minha mensalidade e eu não ir, não vai existir mais. Agora eu vou todo dia para a academia, mas vou começar em janeiro, porque eu gosto de começar uma data que fica fácil de eu controlar. Meu irmão, olha só como é espiritual isso. Quando você não faz algo por você, que você consegue ver a mudança no visual, você não faz naquilo que você não consegue ver, porque é no sobrenatural. Se você for para a academia todo dia, você emagrece, a roupa começa a vestir melhor, você está mais disposto, e aí você se anima, vai fazendo, mas nem isso te anima a fazer. Imagina aquilo que o Senhor trata no espiritual, que o tempo é totalmente diferente. Você vem para a igreja, ora, e parece que a resposta não vem, parece que o milagre não acontece, você começa a ser um cristão como um aluno de academia. Paga a mensalidade, mas não vem. Diz para o personal, não, hoje eu vou. Prepara aquele treino de perna que hoje eu estou com gás. Isso 8 horas da manhã, às 6 horas tu manda mensagem, acabou o gás. Nós somos assim na nossa vida, a gente acorda de manhã dizendo, Senhor, hoje o culto de quarta-feira, hoje o diabo vai ver hoje, com quem que ele mexeu? Chega às 6 horas da tarde, tu já está, Senhor, me ajuda que o diabo está mexendo comigo. Porque nós desistimos fácil, porque nós não temos consistência, porque nós não entendemos que até andar sobre as águas, Pedro teve um caminhar, teve decisões que ele teve que ter para viver aquela experiência. E a decisão que nós temos que ter é abandonar tudo aquilo que nós fizemos em prol da nossa satisfação pessoal para servir a Cristo. Queremos viver um milagre que todos eles viveram, mas não queremos tomar a decisão que todos eles tomaram. Esse texto traz a nós o entendimento de algo poderoso também, não só como o sobrenatural, como a profundidade que nós temos que ter em Cristo Jesus. O Senhor espera de nós e espera ter conosco um relacionamento profundo de intimidade. Muitos de nós já estamos no barco, mas o Senhor nos chamou para andar sobre as águas. Todos que estavam no barco eram discípulos, foram abençoados, foram usados, mas o Senhor está querendo que todos digam assim, Senhor, diga que é para mim ir a tua direção. E Ele vai dizer, venha, porque o Senhor não nos chamou para andar por aí, Ele nos chamou para andar com Ele. O Senhor já declarou na tua vida, venha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então é para nós andarmos com Cristo. Ele disse que nós faríamos coisas iguais e maiores do que Ele fez. Ele já te chamou para ir em direção a Ele, mas nós estamos ainda no barco. E no barco é bom, é confortável, mas o Senhor nos chamou para viver o sobrenatural, e o sobrenatural não está no barco, está nas águas. Mas nós se encolhemos.
Os nossos relacionamentos com Cristo Jesus é um reflexo do que aquilo que a gente vive na sociedade. Todo mundo hoje, você vê na sociedade. Por que a sociedade está se perdendo? Relacionamentos rasos. É casamento que é muito lindo, maravilhoso, uma festa fantástica, mas não dura muito tempo. Porque tudo que a gente vê no mundo fazendo é performance. E o Senhor não quer performance, o Senhor quer adoração, quer obediência. É amizades que não duram muito tempo, porque daqui a pouco, quando aquilo já não dá mais lucro para você, você se afasta. Ninguém quer cuidar de ninguém, todo mundo quer ser cuidado. Ninguém quer servir ninguém, todo mundo quer ser servido. Então, relacionamentos são rasos. Eu fico até a hora que é bom para mim. Quando não for mais, eu não quero mais. Hoje estamos numa sociedade onde as pessoas têm mais carimbo na carteira de trabalho do que no passaporte. Não tem comprometimento, tá bom para mim, é uma voz mais alta do patrão, já não quero mais. Não nasci para isso. Não estou aqui para escutar desaforo. Raso. Não entende o que é obediência, não entende o que é baixar a cabeça, não entende o que é autoridade, não entende o que é uma porta aberta pelo Senhor para forjar caráter. Raso. Então a igreja nada mais é do que o reflexo de alguém que vive na sociedade, e o Senhor diz, não se molde ao padrão do mundo. E nós temos hoje uma igreja que, em vez de influenciar, está sendo influenciada, e dentro da igreja a grande maioria vive um relacionamento raso com o Senhor, mas busca viver grandes milagres, mas é raso. Quer viver grandes experiências, mas é raso. É o Senhor colocar no teu coração para você fazer algo, você pensa assim, será? Aí tu faz cálculo. Não, ajudar o irmãozinho? Eu vou ver. Se for do Senhor, semana que vem, às 15 horas da tarde, vai ter um eclipse, e eu vou ajudar o irmão. Não. Pedro, quando escutou o Senhor dizendo vem, ele não disse assim, Senhor, assim, só faz o seguinte, faz um eclipse, bota a luz, porque no escuro eu não caminho, não gosto de caminhar onde está escuro. Dá uma acalmada no mar primeiro, senão não vou. Não, quando o Senhor disse vem, ele não perdeu a oportunidade, ele foi. O que nós não entendemos nessa passagem é que Cristo não disse para Pedro assim, eu estou te dando uma magia, um poder. Tu agora é o super-herói. Tu ganhou uma magia que tu vai conseguir fazer essas coisas. Não tinha poder em Pedro. O poder estava na palavra. O Senhor disse, venha. Tudo é possível aquele que crê. E quando ainda ele começava a olhar para Jesus e começou a crer na palavra, foi possível caminhar. Qual é a diferença minha e de Pedro? Crer. Porque diz que quando ele começou a olhar para o vento, ele parou de crer, parou de olhar para aquele que era a fonte da informação verdadeira e começou a afundar. É isso que acontece. Sabe o que acontece, meu irmão? Nós estamos vivendo uma vida debaixo d'água. Não morremos pela misericórdia, porque ainda não cremos, e o Senhor disse para nós, a cada um de nós, vá por toda a terra e pregue o Evangelho, faça aquilo igual e maior do que eu fiz. Ele já deu para você poder para caminhar sobre as águas, mas você não está crendo. E tudo é possível aquele que crê. Você tem crido em quê? No que o mundo tem te falado, naquilo que você acha que você é capaz, meu irmão, ninguém é capaz de fazer nada. Eu não sou capaz de estar aqui entregando uma palavra para você, mas eu sou obediente, o Senhor me mandou, eu venho, porque eu sei que se eu não vir, outro vai ser levantado e eu vou perder uma oportunidade de ser usado, mas eu sei que se eu não vir, alguém vai ser usado para entregar a palavra para você, porque Ele quer que seja assim. Ele já disse para você, venha. Ele já chamou você para caminhar sobre as águas. Você tem a mesma oportunidade de Pedro. Você vai caminhar, e talvez você não vai caminhar sobre as águas porque o Senhor não vai fazer nada para escandalizar ninguém. As águas hoje é todas as coisas que você precisa pisar para mostrar a autoridade de Jesus Cristo sobre você. É aquele que se levanta contra, é o problema no teu casamento, é filhos que estão perdidos, é um emprego que uma porta não abre, é um patrão que não entende o poder de Deus sobre a tua vida, é aquele lugar onde você quer implementar um devocional e não estão querendo dar espaço, mas você, crendo que Deus te chamou através de Cristo Jesus e na cruz, te deu capacidade para ser Ele agora nessa terra, você bota o pé sobre as águas e vai caminhando e continua olhando para aquele que disse, venha, e você não vai afundar. E assim nós não vamos se perdendo. Senão, meu irmão, tudo começa a esfriar na nossa vida. Nós estamos vivendo um processo inverso do planeta. Nós só vivemos ouvindo o tal do aquecimento global.
o planeta está aquecendo demais e a igreja está esfriando. E na verdade tem que ser ao contrário. É a igreja que tem que ser o verdadeiro fogo, porque não é um fogo que consome, mas um fogo que alimenta. É o fogo do Espírito Santo de Deus, que não destrói, não derrete e não tira forma, mas dá forma a esse mundo. Nós somos a igreja que tem que ser o verdadeiro fogo que aquece esse planeta. Eu quero ver a mídia sendo literalmente obrigada a começar a dizer as coisas estão acontecendo e não tem como explicar, eu não sei o que está havendo nesse mundo, que aquilo que estava fora está começando a se endireitar, aquilo que estava destruído agora está começando a se restaurar, e o que está acontecendo? Eles vão ser obrigados a dizer, esse Jesus está agindo através de uma igreja fiel, que crê na palavra daquele que disse, venha. O Senhor te chamou para andar sobre as águas, meu irmão. E você está dentro do barco, o barco é bênção. O barco é o nosso propósito. Mas o nosso propósito é enfrentar ventos fortes. É enfrentar uma maré que parece que bate e vai derrubar a gente. Parece. Se você olhar para o físico, parece que não vai dar conta. Se você olhar no olhar físico, parece que você não vai conseguir. Mas se você viver no sobrenatural, você vai saber e ter a certeza, já deu certo em nome de Jesus. Mas nós estamos perdendo. E como é que eu sei, pastor, se eu estou num relacionamento profundo? Como é que eu faço para buscar isso? Quem tem um relacionamento profundo com Jesus Cristo, meu irmão, reconhece com facilidade o agir. O Senhor está agindo a nosso favor todo o tempo. Mas como a gente não tem um relacionamento, como a gente não está num relacionamento profundo, a gente estranha aquele mover. Será que é Jesus? Eu orei, mas será que é? Eu não sei, está dando muito certo. É coisa do capeta, já vou até sair fora. Porque a gente esquece que a perfeição não é coisa do capeta, a perfeição é coisa de Cristo. Ah, está perfeito demais, então é o Senhor fazendo, porque o inimigo entrega para você coisa torta, mas o Senhor entrega aquilo que é certo. Cadê o teu olhar sobrenatural que você vê o Senhor agindo? O Senhor agindo não quer dizer que as coisas estão prontas, mas você ver o mover do Espírito Santo, o vento do Espírito rodando ao teu redor, levantando poeira, trocando as coisas do lugar, fazendo reforma, e às vezes a obra ainda vai demorar para acabar, mas você já vê, a obra já iniciou em Cristo Jesus, e aquele que iniciou a boa obra há de terminá-la. Quem tem um relacionamento profundo com o Senhor não perde a oportunidade de estar em espírito de adoração. Nós queremos viver grandes coisas com o Senhor. O relacionamento profundo, meu irmão, é aquele que tem muita intimidade. Quem tem muita intimidade vive falando com aquela pessoa. O quanto tu tem falado com Jesus durante o dia? Quanto você orou hoje? E é você com Deus aí. E não é uma cobrança, é o Senhor nos trazendo a lembrança, porque se tem uma coisa que nós não recebemos do Senhor ainda, pela graça, é uma cobrança, mas o Senhor nos traz a pensar sobre isso. Quanto tempo você orou hoje? Quanto tempo você leu a palavra hoje? Quanto tempo você hoje começou a pensar no sobrenatural na tua vida? Se você vê, você pensou só no natural. No natural você estava doido para chegar na igreja, porque a igreja para você é um lugar de paz, e glória a Deus por isso. Mas a paz não está na igreja, está em você. Você é aquele que carrega o Espírito Santo de Deus. Então você chega na igreja para celebrar a paz que já estava com você desde a hora que você acordou, porque Cristo está em você. A igreja não é um lugar onde a gente busca refúgio, mas é um lugar onde a gente busca celebração com os irmãos, porque o refúgio está no nome poderoso de Jesus Cristo, que já está em nós. Tem gente que chega na igreja, ó vida, ó céus, tu tem que quase pegar na mão para trazer na cadeira para sentar. Meu Deus, a vida está difícil, meu Deus. E eu não estou menosprezando o problema de ninguém, meu irmão, a gente sabe que a vida é difícil mesmo. Mas quando você tem um relacionamento profundo, você crê, olha, eu estou apanhando, mas eu vou dizer para o inimigo, só está me deixando mais cascudo, quanto ele mais bate, mais forte eu fico. Maior é o Deus que está comigo. Aí eu choro, o inimigo está chorando, eu vou te bater mais. Aí tu olha para o inimigo, não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria, porque para onde eu vou tu não vai.
É fácil? Não, não é, mas é um exercício que tu pratica onde? Na intimidade, num relacionamento profundo com Jesus. Característica de alguém que tem um relacionamento profundo com o Senhor: as preocupações não podem nos tirar os sentidos. Tem gente que fica tão preocupado com as coisas que já não escuta mais nada, já não vê mais nada, já não sente mais nada, já não toca mais nada, já não faz mais nada. É igual a história do pintinho: não estou sentindo nada, não estou sentindo meus braços, não estou sentindo minhas pernas, não estou sentindo nada. Pedro se moveu pelos sentidos. Ele não reconheceu na primeira vez, mas quando Jesus falou, pela voz ele reconheceu: é Cristo. Audição. Nós precisamos ouvir Cristo. O Espírito Santo de Deus fala com você todo dia. Onde é que você está com o seu ouvido inclinado, que não tem entendido que Ele tem te chamado para viver o sobrenatural dEle? Quem tem um relacionamento profundo com o Senhor não tem medo, não limita o poder de Deus de se manifestar na tua vida. O Senhor vai te mandar fazer coisas que para você parecem impossível, mas se foi Ele que mandou fazer, vá embora, faça, avance, bora para cima, porque se Ele está mandando, Ele vai preparar o caminho, Ele vai gerar uma plataforma para te caminhar sobre ela, Ele vai te dar recurso, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar experiência, Ele vai forjar, Ele vai te deixar mais forte, e quando terminar você vai dizer: ainda bem que eu vim. Tem gente que não entende algo poderoso. A profundidade do Senhor é ganhar altura, não é perder chão. A minha profundidade, eu tenho que me aprofundar com o Senhor. E a gente está tão acostumado que no mundo ter profundidade, a gente tem que ir para o chão, né? Para o fundo, para o fundo. A profundidade do Senhor é você ganhar os céus. Quanto mais profundo no Senhor, mais para cima você vai. O Espírito Santo que está em nós está clamando sempre pelas alturas. Ele não quer nos levar para o fundo do poço. Por mais que muitas vezes as nossas atitudes, as nossas decisões erradas nos levam para aquele lugar, mas o Senhor é tão bom que até no fundo do poço Ele age, porque às vezes Ele permite que a gente caia no fundo do poço mesmo, porque naquele fundo do poço não tem mais para onde você olhar, senão para o alto, e aí você encontra aquela luz que brilha sobre a tua vida, e de lá você é resgatado em nome de Jesus. Mas o Espírito de Deus está nos levando sempre para cima. Eu trouxe uma observação aqui que eu não lembro, faz muito tempo atrás que eu usei esse exemplo numa ministração, e vou repetir para vocês hoje, que cabe muito para a gente entender a profundidade e o quanto o Espírito Santo tem nos levado a viver a grandiosidade do Senhor nos céus, no sobrenatural. Eu usei duas medidas básicas para a gente entender. Há um lugar mais profundo na Terra hoje, ele é conhecido como as Fossas Marianas. É um abismo que fica lá no Oceano Pacífico. Ele tem exatamente 11 mil quilômetros de profundidade. Ok? 11 mil quilômetros de profundidade. É muito fundo, né? Amém? Muito fundo. E se você olhar para o céu, um ponto de referência onde o lugar mais longe no céu, onde o homem conseguiu botar o pé, foi a Lua. E se você olhar para a Lua, ela está a 384.400 mil quilômetros de distância, dá mais ou menos uns 3 dias de viagem para chegar até lá. Qual é o mais longe? Ir para a Lua ou ir para as Fossas Marianas? Agora bugou, ninguém faz conta de cabeça, né? Para a Lua é mais longe. Mas por que o homem vai mais para a Lua do que para as Fossas Marianas? E no mar tem grandes coisas também que o homem não conhece, que o homem desconhece, que o homem precisa aprender. Mas o Espírito que está em nós não quer nos levar para baixo, quer nos levar para cima. Por isso que você vê hoje a grandiosidade da inclinação da ciência de descobrir os céus. Porque eles não querem admitir, mas é o Espírito que está neles querendo buscar o Pai. O nosso olhar está sempre para cima, por mais que seja mais distante, seja mais difícil, o investimento é maior, o gasto para construir um foguete, a preparação de astronautas e todo o custo de uma viagem para a Lua é caríssimo. Mas teve várias que foram para lá, porque o Espírito está sempre nos levando para o alto. E nós estamos presos nessa terra. Nós estamos igual tatu, a segurança nossa é se enfiar no buraco.
E a nossa segurança é se colocar à disposição do Senhor, aos pés dele, crendo que, servindo o Senhor, estamos sempre seguros. O que nós precisamos entender, né, nessa mensagem, não que os outros não sejam importantes, mas mais uma observação importantíssima, é o poder de crer. A palavra diz lá em Marcos 16 que quem crer e for batizado será salvo. E o engraçado é que muitas pessoas pensam nisso como um discurso e um requisito para o momento do batismo. Eu quero ser salvo, então eu tenho aquele que crer e for batizado, eu estou salvo. Então eu vou decretar isso, vou me batizar e estou salvo. Está tudo certo. Mas o crer em Jesus não é uma decisão de batismo, não é uma decisão para a igreja, não é uma decisão para o teu ministério, mas crer em Jesus é uma decisão de vida. Você tem que crer em Cristo Jesus em todo tempo. Você tem que crer em Jesus em todas as circunstâncias. Você tem que crer em Jesus até se você se depara só com porta fechada. Porque o Senhor é aquele que tem a chave para todas as coisas. Não existe nada nesse mundo que o homem possa criar que possa te afastar de Jesus Cristo, porque Ele dá acesso, Ele é o dono de todos os acessos. Então, crer em Jesus é uma decisão que nós temos que ter de vida, e é algo que nós temos que decretar na nossa vida todos os dias. Decidir por Cristo é diário, porque o inimigo não desiste de você. O inimigo é um ser, vamos falar assim educadamente, né? Que ele é tão apaixonado por você, ele é mais apaixonado por você do que você mesmo. Ele não desiste de você todo dia. Ele está todo dia tentando pegar no seu calcanhar e mostrar para você que tem um caminho mais rápido para você chegar onde você quer. Ele está sempre querendo te oferecer um momento de prazer no meio do caos, no meio de uma forja onde o Senhor está te preparando, o Senhor está te capacitando. Ele está sempre querendo dizer para você assim, esse teu pai é carrasco, esse aí não é pai, esse aí é padrasto, vem para mim aqui que eu quero te dar um negócio mais leve, vai ter a mesma coisa e ainda consigo te dar um extra, um bônus, se você vir comigo. Ele não desiste de você. E sabe quem é que vence o inimigo? Nós mesmos, quando decidimos e somos fiéis e obedientes àquele que está sobre a nossa vida, que é Cristo Jesus. Então não desista de Cristo Jesus todo dia. Vai chegar um dia que o inimigo vai ser obrigado a esquecer você, vai tirar da lista, ele não tem mais o que fazer, ele não suporta mais a teimosia de você, crente chato. E quando você é fiel e obediente, ele já sabe que o Senhor já salvou você e salvou a sua casa. Então, meu irmão, na tua parentela ele já nem aparece, porque ele sabe que lá ele já não tem poder, que você, como coluna em Cristo Jesus, já salvou todos sobre a tua família. Em Cristo Jesus, quando cremos, a gente não vive na nossa limitação física. A gente crê que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Onde eu não consigo chegar, o Senhor vai. Aquilo que eu não consigo fazer, o Senhor faz. Aquilo que eu não tenho capacidade de inteligência para resolver, o Senhor traz a mim o conhecimento e a sabedoria, porque Ele é fonte de todas as coisas. E o Senhor me deixa limitado mesmo, por quê? Porque Ele quer que a gente entenda que somos dependentes dEle todo dia. O Senhor é tão bom que nos dá dificuldades para que a gente vá nele buscar a resposta das coisas todo dia. Não é o Senhor te penalizando, mas é mostrando, a fonte sou eu, não se perde. Não vai para muito longe, que daqui a pouco tu precisa de uma dúvida e tu tem que voltar para casa para perguntar para mim. É assim, o Senhor está nos tratando como filhos amados que Ele coloca no mundo para brincar, mas Ele está dizendo para você, daqui a pouco Ele te chama para casa. E aí você sabe que em casa você toma um banho, tem um cheirinho de cama, tem um prato gostoso, uma comida boa que você recebe o refrigério e no outro dia você acorda cheio de vontade de brincar de novo, porque você sabe que você tem casa, você tem um pai que te ama, você tem lar, e isso você só encontra em Jesus. Uma casa onde te fortalece e te dá certeza que, meu irmão, você não vai afundar. Quem crê em Cristo Jesus de verdade, não afunda nunca. Não tem nada capaz de te puxar para baixo, porque o teu espírito, o Espírito Santo de Deus que está em você, está sempre erguendo você para você estar na presença do Pai todo o tempo. A profundidade não é o lugar para nós. O que tem que ser profundo na nossa vida é o relacionamento com Cristo Jesus. Essa palavra nos traz
Algo poderoso também sobre o poder. A palavra é a única coisa que tem poder. Poder para dar vida e poder para dar morte. O Senhor te deu um poder poderoso. O que você tem declarado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos? O que tem saído da tua boca? Se o Senhor disse a cada um de nós, vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz, Ele te deu poder para declarar para outros que estão ao teu redor, dizendo: ei, saia dessa situação, venha. Venha, porque eu sei para onde eu estou indo com Cristo Jesus, então venha. Ou você no dia a dia está dizendo: se lasque. Quer vir, vem, não quer, fica aí. Eu não tenho mais paciência contigo, não. Eu já fiz o que eu podia fazer pelo meu casamento. Quer, se não quer, eu vou seguir o conselho dos outros. Eu vou viver minha vida porque eu quero é ser feliz. Ser feliz é ser obediente. Ser feliz é ser consistente. Ser feliz é ultrapassar a minha vontade de dar aquela sensação de prazer para a minha carne, mas seguir firme, mesmo doendo, sabendo que essa dor me capacita e me faz gerar um relacionamento profundo com Cristo, que através dele eu vivo a vitória, e aquilo que estava se perdendo é renovado, e começo a viver o verdadeiro amor novamente em casa, através da esposa, dos filhos, porque o Senhor é o Deus que restitui tudo aquilo que tem perdido e se perdido em nós. Nós não damos valor para aquilo que nós carregamos, irmão. Nós somos a palavra do Senhor viva andando por aí. Você é o Espírito Santo de Deus com o poder do céu sobre você para gerar vida onde você está. A palavra tem poder. O que você tem falado? A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e às vezes a gente terceiriza isso. Eu vou lá para ouvir uma palavra, eu vou lá para a igreja ouvir uma palavra, bênção, glória a Deus por isso. Mas aquilo que você tem ouvido, que você mesmo tem falado, tem gerado fé em você? Porque às vezes você vem para o culto para ouvir uma palavra do pastor, para restaurar a tua fé que você mesmo jogou fora durante o dia. Porque a gente sai de casa dizendo: essa vida é assim mesmo, isso vai se acabar. Eu já sei, pelo que eu estou sentindo, não adianta. Essa semana eu vou para a rua. Aí sai de casa, encontra uma amiga: não, amiga, eu já sei, eu estou tentando de tudo. Que tá, nem tentou nada. Não dá não, meu casamento não dá mesmo, estou só esperando ele sair de casa. O meu filho não dá, já orei, já fiz o que eu podia fazer, já chorei, estou com o meu joelho calejado. Eu não quero mais saber, eu entrego na mão do Senhor. A mão do Senhor é qual? Onde é que está a mão do Senhor? Onde é que está a mão do Senhor? A mão do Senhor é a tua, Ele está em você, uma nova criatura, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a mão do Senhor é a tua. Eu vou largar para o Senhor que se vire com isso aí. Não, é você. Ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É através de você, o Senhor está em você. As mãos do Senhor são as tuas. A tua boca tem que ser a boca do Senhor. Aquilo que você declara tem que ser aquilo que o Senhor declarou sobre você. Se o Senhor olhasse para cada um de nós com a paciência que a gente olha para os outros, nós estava tudo lascado. Já pensasse o Senhor igual o pastor Jean? Eu já orei para aquele ali, não quer mais saber, não vou orar mais não. Eu já vim na igreja, arrumei um monte de vezes a cadeira, eles bagunçam tudo, não vou arrumar mais não. Eu já vim abrir o portão não sei quantas vezes para o irmãozinho que esquece o controle, não vou abrir mais não. Já pensasse se o Senhor falasse assim comigo? Eu já te perdoei não sei quantas vezes, tu não acerta mais, não vou te perdoar mais não. E a gente acha lindo os versículos da Bíblia. Uma nova criatura, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E sabe por que é lindo? Porque eu vejo Cristo como a fonte de satisfação do meu desejo. E o Senhor é fonte de satisfação de servir o outro e não a mim. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora eu sinto prazer em ajudar. Eu sinto prazer em estender a mão, eu sinto prazer em orar, eu sinto prazer em interceder, eu sinto prazer em ser fonte de ajuda para outros. Por quê? E o meu, pastor, e o meu? E o teu é você ser vaso, o Senhor já está em você. Maior presente do que esse não existe. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. O teu presente já está aí, Ele está vivendo em você. O Senhor nos chamou para viver algo sobrenatural.
o Senhor nos chamou para fazer algo que nós mesmos não cremos que somos capazes. É porque é ali que o poder dele se manifesta. O Senhor te chamou para viver uma vida de um cristão verdadeiro que crê, independente de qualquer situação. É difícil? Claro que é, irmão. Eu nunca subi aqui com a pretensão de pregar para você que a vida é fácil e virou crente. Sai daqui com o adesivo do CI dizendo: agora ninguém me pega. Aí acorda na segunda-feira dizendo: problema, faz problema, vem para mim, eu sou o escudo do Senhor. Primeira lambada cai. Porque a vida é difícil, nós teremos aflições. Mas sabe qual é o diferencial nosso do mundo? Porque os problemas para nós são treinamento do Senhor para nos deixar mais forte, não ferramenta do inimigo para nos tirar a vida, porque nós estamos em Cristo Jesus, e Cristo Jesus é vida e vida em abundância. Viver no sobrenatural, meu irmão, é caminhar sobre as águas todo dia, o vento batendo forte, a água turva, a água escura, você não vê nada, o escuro, você não clareia nada. Não estou vendo nada, mas você não precisa olhar para fora, você olha por dentro, porque você é a própria luz, você leva a luz para o ambiente. O Senhor essa noite está dizendo para você: venha. Chegou a hora da gente se apresentar para o Senhor. Pedro não ganhou superpoderes, o poder estava na palavra de Jesus. Ele disse: venha. E aquele que crê consegue fazer o impossível, porque o poder está na obediência da palavra de quem poder. A palavra de Jesus tem poder, mas ela só age naquele que tem obediência. Então, que você obedeça a Cristo Jesus, que te chamou essa noite para viver algo no sobrenatural. Se você crê nessa palavra, eu convido você a se levantar.